Olá, pessoal, boa tarde, pleno sábado de carnaval. Mas vamos falar de um assunto super importante que a gente deixou para essa semana. Na verdade, a gente ia ter uma selfie, mas infelizmente meu convidado não pôde comparecer, então vai ficar para a próxima. E hoje a gente vai continuar o nosso assunto, estamos falando de diversidade étnico-racial. Estamos continuando com as diversidades que a gente começou a semana passada. Então, assim, nas relações cotidianas, na vida, nas relações escolares, sempre tem muita dificuldade de convívio com a diversidade. É difícil aceitar o que nós consideramos diferente do outro. Por isso, muitas vezes, essa diversidade acaba se transformando em motivos de discriminação, hierarquização, separação de grupos, que interfere direto na socialização, na sociabilidade e na identidade de crianças, jovens e adultos. Quando crianças, é muito importante que o apoio dos pais deem a eles a diferença entre você é de um jeito e o outro é do outro, mas somos todos habitantes do mesmo planeta Terra. Primeiro vamos entender o que significa etnia, que é diferente de raça, embora muitas vezes as pessoas achem que é a mesma coisa. É uma palavra que deriva do grego etnos, que significa povo que tem o mesmo ethos, ou seja, um grupo de população que tem as mesmas origens em comum, como, por exemplo, tradições, línguas, cultura, religião, enfim, que tem uma cultura homogênea. Por exemplo, a etnia indígena tem a mesma cultura, a cultura dos povos indígenas. Embora as tribos tenham diferenças entre elas, mas basicamente eles têm a mesma cultura. Lembram lá quando a gente falou do moral, dos valores que compõem a ética? É por aí. Então, em termos etnia e raça, são totalmente diferentes. A palavra raça não se usa com tanta frequência quando se trata de seres humanos, porque as comunidades científicas não aceitam isso para grupos humanos. A raça é mais utilizada para diferenciar animais. Mas no mundo existe uma abrangência muito grande de etnias. Algumas delas são muçulmanos, judeus, japoneses, enfim. Mas também existem grupos menores, com características culturais muito próximas entre eles e que são vizinhos entre si, como centenas de etnias africanas, de tribos indígenas que dividem o mesmo território. Então, vamos entender o que é raça. É uma categoria de seres vivos com características comuns, ou seja, da mesma espécie. Em termos sociais, o uso do termo raça, ele define determinados grupos étnicos e a partir disso, das suas características genéticas. Por exemplo, a cor da pele, o formato dos olhos, enfim. A raça humana, ela seria determinada pelas características físicas, como eu acabei de dizer, cor da pele, enfim. Porém, a gente não usa isso para raça humana. Não é muito utilizado. A abordagem antropológica e sociológica, ela classifica etnias e não raças. Então, ela apresenta diferentes tipos de etnias que estão de acordo com os tipos de pele, traços físicos, cor do cabelo, tipo de cabelo, enfim. E aí, o sinônimo mais adequado é a cor, realmente. Por exemplo, ao invés de usar a raça negra sofre preconceito no Brasil, as pessoas de cor negra sofrem preconceito no Brasil. O conceito de raça biológica é bem mais aplicado para animais, como eu acabei de dizer, para diferenciar raças de gatos, raças de cachorro, raças de passarinhos, enfim. A palavra raça, ela deriva do latim ratio e ela significa categoria. Então, enquanto etnos significa um grupo de pessoas, a raça significa uma categoria de pessoas, vamos dizer assim. Então, dividir em raças é categorizar. Agora vamos falar de diversidade. A diversidade, ela tem diversos significados. Nós já vimos um quando a gente falou da diversidade religiosa. Um deles é a pluralidade de ideias ou de representação, que são distintas das mesmas que ocasionalmente compõem o mesmo ambiente ou que derivam das pessoas que estão dentro desse ambiente. Mas a diversidade nos mostra que mesmo pertencendo ao mesmo ambiente, podemos ter pensamentos diferentes, cores diferentes, traços físicos diferentes, religiões diferentes e culturas diferentes. A diversidade étnica é a união de indivíduos que se encontram em diferentes regiões,
mas que têm afinidades, como origem, histórico, cultura, entre outros. Aqui no Brasil, a população é constituída de miscigenação. A gente tem um volume muito grande de pessoas miscigenadas, misturadas, diferentes povos que mostram ou que formam uma nova identidade. Por exemplo, eu, como eu já contei para vocês no vídeo passado, tenho uma origem de judeus e cristãos, no caso, romenos e austríacos. Meu pai era austríaco, minha mãe era romena. Eu nasci no Brasil, fui criada na Espanha. Me casei com um homem de origem japonesa. Tive um filho com ele, que é o Luiz Alberto. Alguns que foram meus alunos conhecem ele. E a partir daí começou mais uma miscigenação na história inteira. Eu me separei do pai do Beto e hoje eu sou casada com um descendente de índios da raça potiguar, que vem da Paraíba. Imaginem o que isso significou para minha mãe. Eu contei a história lá atrás. Devido ao histórico de discriminação racial no meio corporativo, as empresas começaram a pensar em métodos e iniciativas para sociabilizar o seu ambiente de trabalho, para incluir as pessoas que fossem de origens diferentes, principalmente os afrodescendentes, no mercado de trabalho. E pensando no desenvolvimento socioeconômico da empresa e na diversificação do quadro de funcionários, aprenderam a respeitar a multicultura, que é uma das categorias que nós já vimos quando a gente falou de ética. Então, a diversidade étnico-racial, ela pode e sim, ela agrega de forma muito positiva no ambiente de trabalho, porque ela traz diversos benefícios, como alcance de maiores resultados positivos, diferentes ideias, diferentes pessoas que pensam de maneira diferente trazem ideias novas, trazem inovação, melhoria da espécie, dos aspectos como imagem da empresa em frente às outras corporações, ao meio, ao mercado, enfim, e alto índice de criatividade. Por outro lado, o preconceito racial ainda é um assunto muito forte, presente na sociedade, e segundo pesquisas do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a desigualdade de renda entre brancos e negros no Brasil sempre foi muito grande e continua sendo. O setor de recursos humanos das empresas, ele é muito responsável e tem um papel extremamente importante quando a gente fala de inclusão social. Porque esse trabalho no meio corporativo é uma realidade muito urgente, que precisa ter melhorias para que a gente chegue a um patamar justo, de igualdade e de grande representatividade quando a gente se refere à diversificação dentro das empresas. As relações interpessoais que existem no ambiente escolar também são repletas por uma diversidade étnico-racial. E aí é muito comum a gente ter isso no nosso país, muito comum mesmo, e é preciso saber conviver com isso e educar para a diversidade, porque isso traz pluralidade cultural e muita riqueza de ideias. Mas, infelizmente, entre essas relações étnico-raciais, elas ainda são moldadas pela cultura. E existe ainda muito preconceito. Então, no ambiente escolar, no cerne do nosso país, a gente ainda vive um momento de monoculturalismo. Isso silencia a diversidade cultural pluralista e é muito ruim, principalmente para traçar currículos escolares. No Brasil, existe a política de cotas, que foi implantada nos anos 2000 com o intuito de combater as desigualdades econômicas e o racismo estrutural. As cotas, elas são estabelecidas por um caráter social, ou seja, as universidades e instituições de ensino federal, elas devem reservar 50% das suas vagas, especialmente para grupos ou considerados minorias, ou, vamos dizer, étnico-raciais diferentes, como pessoas negras, pardas, indígenas, pessoas de baixa renda, ou com algum tipo de deficiência, ou com necessidades especiais. Em agosto de 2012, foi publicada a Lei de Cotas, que é a Lei 12.711, que foi sancionada pelo governo federal com esse objetivo de estabelecer essa inclusão social, vamos dizer assim, para determinados grupos de minorias dentro das universidades. Então, qualquer indivíduo que cometa um crime de injúria, que fira os valores morais de outra pessoa devido à cor, etnia, religião, etc., ele está numa condição de responder judicialmente conforme o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. É crime, é passível de reclusão, 3 anos e multa. Apesar de toda a informação que se dispõe atualmente, ainda existe muito preconceito, infelizmente, para com indivíduos que representam
essas mudanças ou essas diferenças, vamos dizer assim, ou que não fazem parte do que é considerado senso comum, seja pela cor da pele, religião, costumes, vestimentas, enfim. E por essa razão é essencial que a gente sempre fale nos meios acadêmicos, nos meios corporativos, que se trabalhe essa questão para que se possa dar espaço verdadeiro para assumir realmente essas pessoas, para que essas pessoas tenham os mesmos direitos de cargos, espaços, visibilidade. E aí tem um excelente exemplo disso, que é o Grupo Boticário, que é a melhor empresa do Brasil para pessoas negras trabalharem, segundo a avaliação do Great Place to Work, o GPTW. É uma consultoria global de gestão de pessoas que define quais são as melhores empresas para se trabalhar. E o Boticário foi considerado nesse sentido. Isso é o resultado de um reflexo de ampliação de práticas de inclusão, de desenvolvimento, de reconhecimento profissional dos talentos negros. E no ano passado, o GPTW estabeleceu um ranking étnico-racial para apontar empresas brasileiras que são referência nessa questão. E o Boticário ganhou em primeiro lugar. Parabéns ao Boticário, que sirva de exemplo, de benchmarking para outras empresas fazerem a mesma coisa. Então, gente, é complicada essa questão. Eu acabei de falar do meu exemplo. Eu sou casada com descendente de índios. É uma cultura diferente da minha, são hábitos diferentes dos meus ou daqueles com os quais eu fui criada, mas o respeito à multicultura trouxe uma vivência maravilhosa de muitos anos de vida, embora nós tenhamos sofrido muito preconceito por parte da minha família, por parte de alguns amigos meus que se separaram de mim, vão com Deus, o Senhor os acompanhe, eu sou muito feliz sem eles, mas em compensação são 24 anos de um casamento maravilhoso. E isso é tudo de bom. Diferentes culturas trazem coisas super positivas. E na próxima semana a gente vai falar sobre diversidade cultural, já que a gente está falando de cultura. Bom, o pensamento de hoje é de Auguste Comte, um filósofo francês, que diz assim: não se pode pensar sempre, mas se pode amar sempre. Amemo-nos uns aos outros. Tchau, gente. Ótimo carnaval para vocês.